nome é Jéssica, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Química. Meu orientador é o professor Dr. Ivan e estarei apresentando o meu trabalho acerca de Hot Tox, referente à terceira atividade da disciplina de Química Integrada 3. Bom, pessoal, então, só para poder contextualizar, né, a minha área de pesquisa, como já mencionado no trabalho anterior, compreende a fluidização de catalisadores em um reator, né, seria um reator de leito fluidizado. Então, eu fiz um breve esquema, alguns colegas comentaram que na apresentação anterior faltaram algumas ilustrações para explicar, né, a minha área de pesquisa. Eu reconheço que realmente ficou falho, então, para não tomar muito tempo, eu só coloquei esse esquema aqui, demonstrando, né, um reator de material vítreo. Dentro dele, essas esferinhas amarelas que aparecem aqui seriam os semicondutores, né, os fotocatalisadores. É inserido nesse reator, o qual vai fazer esse leito ficar fluidizado, o efluente a ser tratado e removido o efluente e removido, né, esse material aí com seus compostos sem que estão mineralizados através da luz solar. Coloquei aqui duas fotos também de reatores que eu peguei do site da Plataforma Solar de Almeria, estão devidamente referenciados, que representam um esquema muito parecido com o que eu vou construir, certo? Então, de cima são vários reatores interligados e o de baixo é um reator de único leito, e ambos contêm aí aquele concentrador parabólico que eu também comentei na apresentação anterior. Bom, a escolha do primeiro artigo, né, dentro do assunto de Hot Topics, eu selecionei um artigo, na verdade, a busca que eu realizei pelo artigo, eu tentei buscar algo que tivesse relacionado, né, dentro do nosso cenário atual, né, do nosso cenário de pandemia. Porque acredito que tenha sido a curiosidade da maioria, né, e a busca de muitos, procurar por algo que se encaixasse, né, dentro da nossa realidade atual, se havia alguma ligação, se havia algo em que a sua pesquisa, a sua área de pesquisa pudesse contribuir para o cenário que nós temos vivido. Então, eu procurei, né, por uma relação entre fotocatálise e tratamentos de correntes, fossem ela água ou ar, e a mineralização, né, ou a destruição do vírus dentro desse material a ser tratado. E me deparei com esse artigo de revisão, publicado na Journal of Colloid and Interface Science. Esse artigo está com data de publicação de 15 de novembro de 2020, e ele relaciona, né, ele discute o potencial promissor da fotocatálise heterogênea para a desinfecção viral, discute também a compatibilidade do método de desinfecção fotocatalítica com desenvolvimento sustentável. É um artigo de revisão, então ele revisa, né, a desinfecção fotocatalítica de vírus transmitidos pela água, pelo ar e por alimentos, e oferece ainda ao final uma perspectiva de pesquisas futuras sobre a desinfecção fotocatalítica de diferentes vírus. Então, no geral, né, o que esse artigo de revisão ele trata? Então, nós temos aí um cenário, né, de bactérias, protozoários, vírus, contaminações patogênicas, microbianas, como ameaças, né, sérias à saúde humana, devido à sua alta resistência ambiental e também, por exemplo, o fato de possuírem pequenas dimensões, né, acaba sendo um pouco difícil você realizar a distribuição, uma vez que se espalha muito rápido, e isso acaba gerando aí uma extensa gama de doenças. Então, diante desse cenário, tem-se a necessidade, né, da seleção de uma tecnologia apropriada para remover esses contaminantes virais. E nos últimos anos, a fotocatálise baseada em semicondutores tem atraído a atenção
dentro desse campo de inativação de micro-organismos, por apresentar um excelente desempenho. As primeiras pesquisas relacionadas à atividade fotocatalítica na destruição de vírus, bactérias, foi proveniente da contribuição dos trabalhos de Sierka e Jogren em 94. Eles utilizaram dióxido de titânio, fizeram uma fotocatálise e provaram a inativação de vírus através desse processo, né? Então, a desinfecção do vírus por fotocatálise ocorre por quê, né? Pela oxidação iniciada sobre um fotocatalisador heterogêneo. E esse mecanismo, né, de desinfecção, ele compreende basicamente a decomposição da parede celular, da membrana citoplasmática, proveniente aí dessa atividade fotocatalítica. Então, tentando demonstrar isso de uma maneira, né, ilustrativa, o Graphical Abstract do artigo já apresenta aqui como se fosse um semicondutor, né, recebendo a iluminação, a promoção de um elétron da banda de valência para a banda de condução, a geração de radicais e a inativação do vírus. Do outro lado, nós temos a figura que mostra com maiores detalhes, né, como isso ocorre. Então, quais seriam os passos, né, dessa inativação viral? Então, os pares elétrons, né, gerados, eles são produzidos após a estação do fotocatalisador, selecionado e ocorre a transferência de carga para a sua superfície. Então, o buraco gerado na banda de valência reage com as espécies de OH ou H2O adsorbidos na superfície para gerar o radical hidroxila, que posteriormente oxidam os produtos químicos apresentados no vírus. Então, a casca, né, o capsídeo, adsorvidos na superfície do catalisador. Por último, os elétrons da banda de condução, após a reação com o oxigênio, produzem radicais altamente eficientes, que então iniciam as reações, levando à destruição do vírus adsorvido na superfície do fotocatalisador. Esse artigo ele foi publicado na revista Journal of Colloid and Interface Science. É uma revista que possui fator de impacto igual a 7,48 e a classificação de Strato-Qualis é A2. Utilizando as palavras-chave fotocatálise e vírus, nós obtemos um relatório de citações com essa conformação. Então, é um relatório que cresce. Eu comentei aqui que em 1996 começam a surgir, né, as citações dentro dessa área, com certeza proveniente das contribuições de Sierka e Jogren. Eu comentei a respeito da utilização de fotocatálise, eles utilizaram dióxido de titânio para inativação de vírus. Dentre os principais países que publicam sobre o assunto, nós temos China, Japão, Estados Unidos. Tá? Eu aumentei um pouco o número de países que aparecem dentro, né, desse diagrama, e aparece aqui o Brasil não dentro dos principais países que contribuem. Na área de pesquisa, nós percebemos que é um assunto que acaba sendo multidisciplinar. Nós vemos ele na área de química, temos a característica química, temos a engenharia, né, que acaba se envolvendo aí na proposta de equipamentos ou performances operacionais para poder fazer esse processo, né, de fotocatálise, mas também estamos relacionados à área de saúde e meio ambiente, tanto que aqui nós vemos, né, áreas como farmacologia, biofísica, bioquímica, water research, principalmente. Seguindo com a apresentação de artigos dentro da área de Hot Topics, a minha segunda escolha refere-se a um artigo publicado na ACS Catalysis. É uma revista que eu acompanho. Muitos artigos relacionados à minha área são publicados lá, então eu constantemente estou
verificando para ver o que tem de novidade, né? E eu me deparei com esse artigo, e mais para frente vai ficar um pouquinho mais clara a razão pela qual eu escolhi, que é um artigo que tem como título, né, a desinfecção solar, SOLDES, oferece uma oportunidade pouco explorada por pesquisadores em tratamentos fotocatalíticos de água, né? Esse PWT seria o Photocatalytic Water Treatment. Esse artigo, ele relaciona o seguinte: esse método SOLDES, né, que é um método de desinfecção solar, normalmente ele é realizado em comunidades rurais de países em desenvolvimento, onde há instalação onde não há instalação de tratamento de água, né, que atinge assim a população massa. Tem manuais, existem grupos que trabalham especificamente para dar treinamento para as pessoas de como é que realiza esse procedimento, e nada mais é do que você colocar água não tratada, né, ou parcialmente tratada, em um recipiente transparente. Pode ser uma garrafa de vidro, ou pode ser uma garrafa PET. Normalmente trabalha-se com PET, porque o vidro, além de ser um pouquinho mais difícil, né, acaba correndo risco de quebrar. Então, existem condições do recipiente para armazenamento, tá? E expor esse recipiente com a água à luz solar por várias horas, antes do consumo, né, do líquido. Então, o que isso envolve, né? É um efeito combinado entre a irradiação UV e a alta temperatura. E essa combinação de fenômenos leva a uma ação antimicrobiana, tá? O artigo, ele trata, né, desse assunto, apresenta, inclusive, os contrapontos, né, desse processo, que envolve o período de exposição do recipiente, a luz. Então, se você pega um dia muito ensolarado, recomenda-se deixar aí um período de 6 horas em exposição. Se você conta com dias nublados para estar fazendo esse processo, né, na água para consumo, normalmente leva-se 48 horas de exposição do recipiente. E esse artigo, ele fala sobre maneiras, né, que podem ser exploradas para melhorar esse processo, né, melhorar a eficácia, que vai desde incluir o uso de concentradores ou refletores, né, como aqueles concentradores que eu mostrei no início da apresentação, o uso de aditivos químicos. A própria riboflavina, ela é levantada como uma substância que poderia ser colocada nesse meio, né, que vira um meio reacional, para poder realizar aí uma espécie de fotocatálise. Então, qual seria o objetivo, né, desse método SOLDES? Você destruir, né, você mineralizar poluentes orgânicos e inorgânicos, além de bactérias, vírus e protozoários. Então, eu achei esse artigo interessante, uma vez que o assunto dele refere-se à fotocatálise, mas é uma aplicação prática, uma aplicação que estaria no dia a dia de pessoas que necessitam desse tipo de processo para tomar água de consumo, né? E aí o artigo ainda abrange, né, o fato de ser um processo que está dentro, assim, de vários contextos, né, da aplicação da fotocatálise. Então, é um processo que poderia ser aplicado, por exemplo, a uma água de chuva coletada. Você poderia tratar essa água com esse processo para tomar água disponível para uso. Além de águas superficiais, muitas das vezes estão contaminadas, então seria uma forma mais segura de realizar esse consumo. Aqui eu coloquei duas figuras, né, retiradas, obviamente, do artigo. Ele relaciona de quais seriam esses benefícios, né, de você poder estar fazendo esse método SOLDES, em contraponto a métodos físicos ou químicos. Então, o artigo com mais detalhes acaba abrangendo isso melhor, mas seria você, por exemplo, ter um método barato, uma vez que a luz solar ela está disponível, né, e você realizar esse processo de fotocatálise não entrando mais nesses trâmites de cloração de água, que acaba deixando um sabor indesejado, ou processos físicos que, às vezes, para você poder remover o que realmente está deixando essa água contaminada, uma filtração simples não resolveria. Você precisaria de uma filtração mais aperfeiçoada, digamos assim.
E esse fluxograma, ele mostra com clareza, né, técnica de tratamento de água, as vantagens que isso teria. Aqui na figura ao lado, ele coloca, né, o método SOLS, o que ele requer. Então, você tem um período de radiação, você precisa ter um recipiente transparente, e um problema seriam os longos períodos de exposição, né? E o que poderia ser explorado para adicionar esses processos, deixando ele ainda um método barato, funcional, e que venha aí atender as necessidades da população. Já mencionei, esse artigo ele foi publicado na ACS Catalysis, ela tem um fator de impacto igual a 12,35, um fator de impacto relativamente alto, né, para uma revista de catálise, e possui status qualis dentro da categoria A1. Agora vem a justificativa do porquê que eu escolhi esse artigo. Eu já mencionei um pouquinho lá na parte de artigos seminais acerca de uma plataforma solar, né, que é a plataforma solar de Almeria, a qual está localizada na Espanha. É uma plataforma, é um centro de pesquisa, né, e desenvolvimento de tecnologia solar referência para quem trabalha com esse tipo de tecnologia. E essa plataforma solar, para quem tiver curiosidade em acessar o site, existe uma ala de projetos ativos. E um dos projetos que eles têm é o Water Spout, né? Esse projeto ele visa fornecer água potável para comunidades que dependem de fontes não seguras. Então, o projeto realiza um programa de desenvolvimento tecnológico para desenvolver 3 aplicações baseadas na desinfecção solar. Em especial, eu vou falar só dos reatores solares, mas existem mais outras 2, uma com filtração com materiais específicos. É bem bacana, os projetos desenvolvidos dentro do programa Water Spout é bem interessante. Então, com o objetivo, né, tornar uma água segura para beber depois de coletada. Só que além desse processo de tratamento da água, esse projeto também é acompanhado paralelamente, né, com um programa de ciências sociais para garantir que as tecnologias adotadas sejam economicamente sustentáveis, então, sejam baratas e sejam acessíveis à população. Qual que é o desafio, né? O porquê desse projeto? Então, dentro do challenge, né, é exposto o seguinte: 660 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Todos os anos, milhões de pessoas sofrem com doenças associadas a esse abastecimento inseguro, né? Então, as Nações Unidas, adotando aí o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, se vocês forem olhar no site, se alguém tiver curiosidade de olhar, vai ver que o Desenvolvimento Sustentável 6 é o desenvolvimento que abrange a garantia do acesso à água e saneamento para todos. Bom, dentro desse projeto, né, da ODS, visa alcançar até o ano de 2030 o acesso universal à água potável e segura para todos. Então, é um processo que ele é extremamente útil, abrange uma minoria que não tem recursos e que está aí a ser explorado utilizando materiais, utilizando métodos de um custo-benefício interessante para que isso venha a ser acessível a todas as pessoas. E aí é apresentado um mapa, né, uma proporção da população que não tem uma água de qualidade para poder consumir. Essas pessoas acabam sendo acometidas por várias doenças por conta disso. Em destaque, né, eu achei interessante colocar o professor Kevin McGinn. Ele é o diretor desse projeto, né, e ele ganhou o prêmio, né, Unesco Equatorial Guiné Internacional, por conduzir esse projeto aí do Water Spout. Então, é um assunto que ele está aí em evidência. Aqui eu coloquei 2 fotos, né, de 2 reatores que estão sendo desenvolvidos no projeto. Então, o objetivo é que esses reatores promovam aí 125 litros de água tratada por dia, tá? Esse aqui da direita foi o reator que eu apresentei no início do meu trabalho, e esse aqui seria um reator
um pouquinho mais automatizado, onde você tem um tanque com a água a ser tratada e você, no final, tem um tanque com água tratada, né? Aí tem um reator tubular, um único tubo e um controlador parabólico. Aqui o outro reator que eu também apresentei. Esse reator ele tem uma capacidade de 25 litros, tratamento de água de 25 litros, e realiza o mesmo procedimento do outro. Achei também interessante salientar, dentro dessa mesma área, essa estudante que ganhou o prêmio Júnior, né, de Estocolmo, por ter desenvolvido um adesivo. E esse adesivo faria o quê? É um projeto simples. Eu, quando vi a matéria, vi que o adesivo custa menos de $1 para poder ser produzido. E ele acabaria otimizando esse processo de tempo de exposição da água à luz. O que acontece? Muitas das vezes você pode atingir, num dia ensolarado, o objetivo da desinfecção antes de 6 horas. E também, às vezes, no período nublado, antes de 48 horas você já conseguiria atingir o objetivo da desinfecção pelo controle de radiação incidida no corpo do material. Então, esse adesivo, ele por escala de cor, indica o quanto foi irradiado de luz naquele componente, né? Vamos, assim, fazer uma analogia nesse reator. E isso acabaria otimizando o tempo de processo de operação. Achei interessante também, tem a ver com o artigo, é um tema que está em evidência. Essa jovem, a Minsley Bantus, ela foi premiada no ano passado. Então, quando nós observamos o relatório de citações para pesquisas de desinfecção solar e fotocatalytic water treatment, nós obtemos um relatório de citações crescente, com um crescimento considerável de 2009 para frente. Dentre os principais países que publicam sobre o assunto, nós temos a Espanha, não estranho, até por conta da plataforma solar de Almeria, né? E eles acabam tendo muitos projetos além do Waterspout, que foi o que eu citei. Em segundo lugar, a China, e o Brasil aparece numa posição mais abaixo. Dentre as áreas de pesquisa, nós podemos ver também que ela está dentro de uma multidisciplinaridade, uma vez que abrange engenharia, química, né, ciências ambientais, tratamentos de água, tecnologia de materiais. E, pessoal, muito obrigada e até mais.